Olha, a repercussão da crise diplomática chegou ao Palácio do Planalto. O presidente Lula defendeu a adoção do princípio da reciprocidade na relação com os Estados Unidos e ainda elogiou a atuação da Polícia Federal no caso. Vamos ouvir o que disse o presidente. Andrei, parabéns pela sua posição com relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade, ou seja, o que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a voltar a conversar e as coisas voltar à normalidade. Parabéns. Obrigado, presidente. E quem traz mais detalhes desse encontro e dos desdobramentos é a repórter Marília Ribeiro. Oi, Marília, muito bom dia. Marília que está lá no Palácio do Planalto. Tá aí, vimos o presidente Lula falando com o Andrei, elogiando o Andrei pelo posicionamento. Que temos mais de informações sobre isso? Vamos lá, Neila. Bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui no Contexto nesta quinta-feira. Neila, esse encontro do presidente Lula aconteceu aqui no Palácio do Planalto, né? A gente acompanhou nesse vídeo aí que ele estava junto com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e também com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima. Eles se encontraram aqui no Palácio do Planalto e o presidente Lula aproveitou a ocasião para poder elogiar o posicionamento da Polícia Federal. E que posicionamento foi esse, Neila? A aplicação da lei da reciprocidade. Antes mesmo do Palácio do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, confirmarem essa reciprocidade, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele já havia dado algumas entrevistas informando que isso de fato iria acontecer. E o que foi então que veio em seguida? Uma nota oficial do Itamaraty confirmando então essa reciprocidade. De acordo com o Itamaraty, essa reciprocidade ela envolve a interrupção imediata das funções do representante norte-americano aqui no Brasil. Neila, essa nota que foi divulgada nesta quarta-feira, ela também traz alguns detalhes, porque de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o governo de Donald Trump não seguiu a boa prática diplomática ao mandar o delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo, embora dos Estados Unidos. Isso aconteceu na última segunda-feira. Ele atuava lá na Flórida e teria também aí feito parte, atuado durante a prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, que aconteceu lá nos Estados Unidos. De acordo, então, com as informações que nós temos, essa prisão foi por conta de problemas migratórios e não tem nada a ver com a condenação de Alexandre Ramagem aqui no Brasil. A gente lembra que ele foi condenado a 16 anos de prisão pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal por participar da trama golpista. Além dele, também tivemos a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Voltando então à nota do Palácio do Itamaraty, eles informam o seguinte, Neila, que a embaixada americana foi informada sobre a aplicação do princípio da reciprocidade contra um funcionário americano. O comunicado também destaca que o governo Trump descumpriu um trecho do acordo de cooperação entre os dois países, isso porque adotou medida contra o delegado brasileiro sem ter pedido esclarecimento sobre a atuação dele e nem tentar um diálogo com o governo brasileiro. O presidente Lula ele estava fazendo uma viagem para a Europa, já retornou aqui para o Brasil. Ontem teve esse encontro com o Andrei Rodrigues e nesta quinta-feira, Neila, o presidente Lula está cumprindo uma agenda em uma cidade satélite aqui do Distrito Federal, Planaltina, fica a cerca de 35 quilômetros aqui da esplanada dos ministérios, e o presidente Lula voltou a falar sobre os Estados Unidos, voltou a falar sobre o presidente norte-americano Donald Trump, afirmando que vai levar para ele jabuticaba para poder tentar acalmá-lo. Neila, eu vou abrir aspas aqui para a fala do presidente Lula, ele está participando aí da Feira Brasil na Mesa aqui no Distrito Federal. Ele disse o seguinte, abre aspas, agora, quando eu viajar, eu vou tentar levar um pé de jabuticaba para Xi Jinping, vou tentar levar um para Trump para acalmar ele. Dizer para ele que jabuticaba é calmante, levar maracujá. Porque sabe o que acontece? O Brasil tem um potencial extraordinário, mas muitas vezes nós não sabemos aproveitar, fecha aspas. Essa foi a fala do presidente Lula na manhã desta quinta-feira em um evento aqui no Distrito Federal e a gente continua acompanhando
todos esses desdobramentos, Neila, tanto aqui no Palácio do Planalto, quanto também lá no Itamaraty e na Polícia Federal, para saber quando que cidadão americano é esse que vai, então, receber essa lei da reciprocidade. Neila. Exatamente, porque a gente ainda não sabe nem quem é esse cidadão americano que vai receber esse princípio da reciprocidade e vai ter que deixar o Brasil. Marília Ribeiro, obrigada por enquanto, direto do Palácio do Planalto. Deixa eu falar com o Felipe sobre isso, porque, Felipe, o presidente Lula está brincando com as coisas, né? Ele hoje, aqui em Planaltina, se eu não me engano, me corrijam, produção, se eu estiver errada, em Planaltina, isso mesmo, em Planaltina, aqui no Distrito Federal, ele falou para a população aí a respeito de levar jabuticaba para Xi Jinping e para Donald Trump, para acalmar o Donald Trump, levar um maracujá para o Donald Trump. Então, o Lula, ele é muito bom em retórica, ele é muito bom nas suas narrativas, a gente sabe disso há muitos anos, apesar de que nos últimos tempos ele tem dado aí umas escorregadas, umas derrapadas, mas ele leva algumas coisas muito na brincadeira, e essa questão de levar a jabuticaba, o maracujá, aí mostra o quão ele leva as coisas um pouco na brincadeira. E isso não é brincadeira. Essa situação toda, além da questão da tensão diplomática, mostra o quanto a Polícia Federal está desconectada com as questões que acontecem nos Estados Unidos, principalmente com o delegado da própria Polícia Federal que estava lá dentro do ICE, trabalhando, representando o Brasil lá dentro. Primeiro, vamos lembrar que o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, em nota disse que a prisão, a detenção do ex-deputado Alexandre Ramagem foi causada por uma colaboração da Polícia Federal no Brasil com o ICE nos Estados Unidos. Errado, não foi. Ele foi detido porque o visto dele havia expirado. Ok, existe um processo para que ele permaneça por lá, enquanto isso ele pode ficar morando de forma tranquila nos Estados Unidos, aguardando que essa burocracia aconteça, para que ele possa ou não continuar morando nos Estados Unidos. É um trâmite legal e burocrático. Só que, enquanto isso, esse delegado específico, Marcelo Ivo, da Polícia Federal, burlou as leis americanas, burlou a lei lá, a burocracia do ICE, e acabou dedurando, digamos assim, o Alexandre Ramagem, contando para o ICE, olha, esse brasileiro aqui, o visto dele já está vencido, ele pode ser detido, deixando de lado que ele já estava com a questão burocrática do visto sendo analisada pelo governo dos Estados Unidos, deixando de lado a questão de que o Ministério da Justiça já havia pedido a extradição dele, ou seja, toda a questão Alexandre Ramagem já estava sendo analisada. O Marcelo Ivo, que é o delegado da Polícia Federal, tentou furar a fila para trazer o Alexandre Ramagem de volta para casa. Não deu certo. O ICE não gostou disso. O Donald Trump também já está sabendo do assunto. Mandaram o cara de volta para o Brasil. E é isso, porque lá não se aceita esse jeitinho brasileiro. Ou o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, está achando isso muito bonito e aplicou a reciprocidade aqui no Brasil. Não funciona dessa forma. Não é porque o brasileiro atuou de forma errada por lá que precisa aplicar a reciprocidade contra um delegado ou quem quer que seja americano que esteja trabalhando por aqui por conta de um erro de um brasileiro nos Estados Unidos, porque foi, sim, um erro. Por mais que Alexandre Ramagem seja procurado, foragido ou autoexilado, o erro não é do Alexandre Ramagem, que está lá trabalhando aí, buscando a sua moradia, o seu exílio junto às autoridades norte-americanas para os americanos de forma burocrática, de forma natural. Então agora, o presidente Lula, que certamente, se não ordenou, sugeriu fortemente à Polícia Federal que determinasse o princípio, que fosse usado o princípio da reciprocidade, acabou elogiando a atuação do Andrei Rodrigues, como se o Lula não soubesse que ele fosse agir dessa forma. Essas coisas que são fake, que são mentirosas para a população ver, para cego enxergar, é que me deixa um pouco irritada,
como se o presidente Lula não soubesse qual seria o próximo passo que o André Rodrigues fosse tomar em relação a isso. É claro que ele sabia. Essa conversa já havia sido tomada, uma decisão que já havia sido conversada, certamente até na viagem deles. Então agora, vamos ver quem será. A gente nem sabe ainda, né? Como eu disse, não sabemos nem quem é esse norte-americano que deve ser prejudicado aqui no Brasil e que deve voltar para o seu país de origem. Neila, o que parece é que o Andrei está com algo ferido, porque ele fez aquela nota falando que a prisão, a detenção do Ramagem tinha ligação com a cooperação entre a Polícia Federal do Brasil e os agentes dos Estados Unidos, e se mostrou uma grande fake news. Aí o orgulho ferido dele fez ele agir dessa forma, querer aplicar o princípio da reciprocidade em relação ao agente migratório que mora e trabalha no Brasil. Neila, tem um ponto que eu me incomodo bastante, né? Porque, assim, o princípio da reciprocidade, qual que é a ideia do princípio da reciprocidade? Você aplicar a mesma medida, a mesma ação que um país aplicou fora, né, contra você, e você aplicar contra esse país no Brasil, né? Só que tem reciprocidade que, se você vê, prejudica o Brasil. Então, quando, por exemplo, o Lula, naquele momento que o Trump resolveu aplicar a tarifa contra o Brasil, né, aumentar a tarifa contra o Brasil, resolveu não aplicar reciprocidade, é porque ele sabia que, se aplicasse reciprocidade, o produto americano chegaria muito mais caro no Brasil, prejudicando a sociedade brasileira. Aí você vê que não dá para fazer diplomacia com o estômago, né? E com a cabeça com o mínimo de condição cognitiva, né? Então não dá para ser burro na diplomacia, falando português claro, né? Aí você vê, por exemplo, que o governo Lula resolveu aplicar a reciprocidade para os Estados Unidos em 2025, em abril de 2025, né? E resolver cobrar visto de americano. Por quê? Porque os americanos cobram visto brasileiro. Ora, isso prejudica a economia do Brasil, prejudica o turismo do Brasil, né? Então não é inteligente você aplicar reciprocidade nesse sentido. E agora, pelo visto, Neila, o governo Lula está sendo estúpido, né? Primeiro porque a divulgação do que o Lula está fazendo não tem nenhum parágrafo nos jornais americanos. Ou seja, ninguém está ligando e lixando essa conduta do governo americano. Não tem nem publicidade, ninguém está falando sobre isso. A gente fala sobre isso no Brasil porque a questão realmente é absurda, né? Então, é claro, né, você colocou um ponto importante, Neila. O agente federal no Brasil, nos Estados Unidos, estava atuando de forma a manipular mesmo, né, a forma como o ICE trabalha nos Estados Unidos, né? De certa forma, perseguindo, né, o Ramagem. Por que perseguindo? Porque se o governo brasileiro pediu a extradição, né, o processo de extradição tem que ser cumprido à risca nos Estados Unidos. Se você pula a etapa do processo de extradição e quer manipular o ICE para, de certa forma, ele mandar o Ramagem para o Brasil de forma mais rápida, você está atuando de forma ilegal e não legítima em solo americano. Então, é claro que isso ia dar ruim. É claro que ia ser o problema, né? E aí o governo brasileiro esquece isso, né, e resolve aplicar a princípio da reciprocidade e tirar a credencial de um agente migratório, de migração dos Estados Unidos do Brasil, que está atuando, ao que tudo indica, de forma legítima e legal, perante a lei brasileira. Ou seja, não tem nenhum sentido isso. Não tem nenhum sentido. Aí tem um ponto interessante, Neila. O governo brasileiro conseguiu tudo dos Estados Unidos quando agiu de forma inteligente, racional, abrindo para o diálogo, né? Foi assim que ele conseguiu tirar a lei Magnitsky em relação ao Alexandre de Moraes, foi assim que ele conseguiu tirar as tarifas em relação aos produtos brasileiros. Dessa forma, o governo brasileiro não vai conseguir absolutamente nada. Pelo contrário, vai prejudicar a relação com os Estados Unidos por uma coisa, no meu modo de ver, pequena. A gente tem que reconhecer que o agente brasileiro nos Estados Unidos agiu de forma errada e equivocada, assim, né? Então não tem nenhum sentido o governo brasileiro atuar e querer aplicar o princípio da reciprocidade nesse caso específico. Neila, nenhum sentido. Realmente, aí coloca um ponto para terminar. O que está por trás disso? Com toda certeza, o Lula, mais uma vez, está querendo criar a narrativa que fez ele ser bem avaliado, que é defender o Brasil, soberania do Brasil, tem que respeitar o Brasil, mas isso, com essa questão aí, no meu modo de ver, não vai pegar e não vai colar. Exatamente, pauta eleitoreira de soberania do Brasil. Colou lá atrás, né? Subiu as pesquisas de intenção de voto do presidente Lula, de popularidade do presidente Lula, subiram a partir dessa questão da soberania do Brasil. Ele surfou na onda do tarifaço aí, colocando a culpa
no Eduardo Bolsonaro, no Paulo Figueiredo, na família Bolsonaro, que teriam incitado o aumento das tarifas de mais de 50% aqui para o Brasil. Surfou nessa onda, mas a onda já caiu. Vamos ver se ele vai conseguir usar a soberania mais uma vez para aumentar a popularidade do governo Lula.